Hã? Pode morrer, aqui é tranquilo. Pode dar uma pausa, porque pelo amor de Deus. Pausa, aqui a gente Olha, continua, a água banheiro, aqui, a gente ó. continua trocando ideia aqui. Ó, a Camille, ela perguntou o seguinte: qual que é o caso de OVNI mais intrigante? Como que é integrante? É de tigre? Intrigante. Intrigante. Trava-língua aqui. É o triguinho. Três tigres comeram. Três tigres tristes. E tem o do trigo, né? Comeram. Trigo, sei lá, cara. Enfim. Aí ela pergunta qual que foi o caso mais intrigante que vocês já estudaram. Olha, o mais intrigante, né? Difícil? É difícil falar essa palavra, hein? O mais intrigante de todos, né? Nesses 43 anos de pesquisa, está sendo o caso Cláudio. É de mesmo? Minas Gerais, que a gente já falou aqui, num foi muito episódio legal aqui aquele com o episódio. Lauro, né? O Lauro Miguel, foi bem legal. E a gente está descobrindo mais coisas. Agora a gente já está fazendo as hipnoses, né? Nas pessoas, coletando mais material. Existem mais documentos do que aqueles que foram liberados, mas talvez aí vai ter um tempo para que alguma coisa ainda seja liberada em termos de documentação. E por que esse caso é tão intrigante? Porque ele diz respeito não só dos avistamentos das naves, dos seres luminosos até que estão aparecendo lá, e seres também de carne e osso, segundo algumas pessoas que foram abduzidas e levadas a bordo dos objetos. Mas o que intriga é a experiência que está sendo feita naquela localidade com pessoas civis, né, do campo, da zona rural, da cidade, e que ocorreu também com policiais militares que foram atender essas ocorrências, né, de aparições e acabaram se deparando frente a frente com esse fenômeno, com os seres, e acabaram sendo levados a bordo desses objetos voadores não identificados, e lá passaram por algumas experiências que aparentemente, isso a gente está estudando, causou ali uma certa mudança na questão das suas vidas, questão de imunidade, e assim, isso está estudando, a gente está estudando ainda, mas alguma coisa diferente aconteceu. E fora isso, a gente tem as evidências físicas, que são os pousos dessas naves na região. E além disso, a gente ficou sabendo que esses seres estavam coletando certos materiais. A gente descobriu já alguns materiais que tem no subsolo dessa região. São materiais radioativos. E talvez esse interesse também é intrigante, isso, né? O interesse nesses materiais. E a gente está para ir num determinado local, agora que a gente voltar, porque a gente soube que o Exército Brasileiro esteve coletando algumas amostras lá no local onde um objeto desse baixou e onde foram observados seres também coletando alguma coisa. E aí a gente pretende ir nesse local, coletar esse material, levar em laboratórios científicos aqui de São Paulo, para poder ter alguma resposta do qual é o interesse. Além do interesse genético nas pessoas, o interesse físico ali, né, nos minérios, em alguma coisa que aquela região produz. Isso é uma coisa para mim que não fecha muito bem, viu? Esse interesse em material ou genética. A gente ouve falar disso há 70 anos. A ufologia começou com seres captando pedrinhas ou flores no chão, abduzindo pessoas, tirando sangue, fazendo hibridização. E sim, 70 anos a tecnologia deles não evoluiu. Eu acho muito esquisito isso. Muito esquisito. Mas a gente não pode mensurar a atuação deles com base no que a gente conhece de tempo e espaço. Porque o tempo para eles pode ser diferente daquilo que a gente tem como tempo. Tanto é que muitas pessoas falam, pô, mas a nave dos caras não evolui, é sempre aquele mesmo formato, né? Ou às vezes tem alguma modificação. Mas por que isso? Porque, de repente, a questão do tempo nosso aqui, que passaram-se centenas de anos,
né? Curiosamente, Pra os NDR. formatos se modificaram bastante nos últimos anos, Sim, né? tem mudado bastante. Nós saímos do disco padrão, né? Que era muito comum na época do disco Kennedy com Arnold. cúpula. O disco com cúpula, que começou, inclusive, de um erro, né, de interpretação de um jornalista. Sabia dessa, Vilela? O disco voador foi chamado, na verdade, nos Estados Unidos de Flying Saucer, né? Por uma interpretação de um jornalista, porque quem primeiro mencionou, o caso que mencionou foi com o Kennedy Arnold, que estava sobrevoando, um piloto famoso lá e tal, um empresário, mas sobrevoando Mount Rainier, e ele viu 9 objetos quicando como se fossem pires no ar. Sei. Provavelmente eram asas voadoras que estavam em teste na época, eles tinham um formato de bumerangue. Era um meia-lua, né? Meia-lua. Era o formato que estava em teste, que era asa, né? Os Estados Unidos tentou naquela época, né? Já começou a desenvolver naquela época, o formato asa. E eles estavam voando 9 em formação. Em formação, bonitinho, como aeronaves. Ele deu a noite, ele passou para um jornalista, o jornalista chamou de, como ele gravou isso, né? Do pires quicando na água. Quando você atira um pires, ele vai quicando na água. Aí virou pires voador. E a tradução no Brasil foi disco voador. E curiosamente todo mundo começou a ver disco. Então, disco e com cúpulazinha. Com cúpula, né? Durante muito tempo esse foi um formato padrão. Assim, né? Tinha variações, e aí que entraram as bizarrices. Por que a gente por que a ufologia chamou a atenção? Porque algumas coisas fugiam disso. Não era o que estava sendo divulgado, eram coisas muito mais bizarras, né? Então, para alguma coisa esquisita aí. Mas assim, o padrão de forma mais comum é o arredondado. Arredondado, ovalado, né? Agora, tinha formato de cruz, né? Tinha algumas coisas assim, 2 bolas ligadas por como se fosse um halteres, né? Parecendo um halteres. Então tinha os cilíndricos, né? Triangulares, né? Depois que começaram... uma temporada foram os triangulares. Só que hoje os triangulares a gente sabe que tem muita tecnologia secreta aí, né? O stealth, né? Por Tem exemplo. o chinês, né? Que aquele formato de triângulo também. Então tem muito. Só que aí é que tá. Essa é uma outra coisa que é um paradoxo na ufologia, né? As pessoas assim, comprarem a tese de que o governo tem tecnologia alienígena já. Na minha opinião, é possível que o governo tenha tido acesso a alguma tecnologia, mas não conseguiu nada. Sério? E por isso vai ter que começar a abertura, porque vai ter que pôr mais gente da ciência pesquisando isso. Porque se a gente tivesse realmente tido acesso, se qualquer governo tivesse colocado as mãos, se os Estados Unidos tivesse colocado as mãos lá na década de 70 em tecnologia disruptiva de controle aéreo... Mas falam que tem coisa que a gente usa hoje que é daí. Mas se você for pesquisar a história do nascimento dela, tem lá uma história bonitinha de surgimento. Tem uma lacuna. O transistor, por exemplo, não surgiu do nada. Tem uma baita de uma história de pesquisa por trás de desenvolvimento. Foi tudo junto porque a tecnologia vem em ondas. Agora, com tecnologia, com inteligência artificial, você vai ter um monte de desenvolvimento rápido de outras coisas, porque a tecnologia é isso. A partir de uma coisa desenvolvida, você abre, você abre portas para várias outras coisas ali muito próximas, né? Agora, você acredita mesmo que se a gente tivesse em mãos tecnologia de antigravidade, algum governo ia estar colocando astronauta em cima de uma bomba controlada, que é um foguete? Não, bicho. Teria deixado com tanta parceria um Elon Musk ter que desenvolver um foguete que desce de ré para enganar as pessoas e colocar todo mundo em perigo? Não acho que é tão fácil assim. Se teve acesso à tecnologia, e é possível que tenha tido alguma coisa, não de todos os casos que as pessoas acreditam, mas alguma coisa, eles não conseguiram nada, velho. Conseguiram nada e vão precisar de ajuda para tentar chegar a alguma coisa útil disso aí. Essa é uma das possíveis explicações para estar caminhando para uma abertura. Se for de fato haver essa abertura, quando está pensando principalmente nos Estados Unidos ou na Rússia, os caras dificilmente vai abrir para outro país estudar a mesma coisa que ele está estudando, né? Mas ele não tem esse compromisso de ele estudar a mesma coisa que ele está. Ele pode manter ali dentro do grupo dele, entendeu? Não abrir. Ele pode reconhecer. Não, ele pode reconhecer, mas o que ele captou de tecnologia é dele, né? Não vai precisar abrir para todo mundo. Eles só abririam caso alguma civilização dessa... não, se fosse um risco, né? Viesse aí eu tenho e oferecesse um risco mundial. Aí as nações vão ter que se unir, né? Esquecer as suas
diferenças aí para poder defender um bem comum que é a Terra. Que é um discurso do Ronald Reagan lá atrás, que Isso. até hoje é usado como a prova de que ele sabia dizer assim, não, pô, ele estava fazendo um discurso, Não, tá ele fazendo foi uma discurso, analogia. Se existisse uma ameaça, né, de fora da Terra, só aí a humanidade se uniria, mas foi dentro de um contexto, né, histórico que ele quis dizer ali. Claro. Sim, e faz sentido se algum dia Sim, ocorrer total. isso. Tanto é que o Trump criou lá a frota Espacial, né? A força espacial. E a Inglaterra tem o SAS, né? O SAS lá, que estão preparados caso ocorra alguma invasão alien aí, eles vão tentar, né, bloquear, neutralizar isso aí. Vão se Eu acho defender por difícil. terra, porque não tem um foguete. Eu lá, acho né? difícil, mas Vai estar.